Nosso caminho daqui para frente precisa ser o de fazer as mudanças nas estruturas sociais e econômicas para que a gente possa viver em harmonia com a natureza e garantir não só um futuro para as próximas gerações, mas um futuro de bem-estar e saúde e justiça social também para a nossa geração. Esse, para nós, é o caminho da sustentabilidade. Se por um lado a gente tem desafios científicos agora para conseguir vencer esse período de mudanças climáticas, essa emergência que a gente vive, por outro lado temos um desafio também social e econômico de tentar alterar a forma como a gente se desenvolveu como sociedade para garantir que a gente consiga se entender como parte da natureza e não como um dono da natureza. Então nossos desafios de nos integrar à vida, à natureza e de viver de uma forma mais cinética, reduzindo os impactos ambientais, reduzindo as injustiças sociais dentro das questões das mudanças climáticas, para além de prover soluções técnico-científicas para esses dilemas que a gente vive agora, é muito grande. Além disso, a gente vive hoje uma situação em que a maior parte da sociedade vive no emprego precarizado, em questões de saúde, atendimento na saúde precarizado, o acesso à educação muitas vezes não é o ideal, e tem um problema da segurança alimentar. Então, como é que você vai criar soluções que envolvem uma consciência de pagar por um passivo ambiental, de admitir que a sociedade como um todo tem que pagar por esse passivo para poder ter um futuro saudável, um futuro comum garantido, se o problema do imediato dele não está resolvido. Então esse é o grande paradoxo do mundo de hoje, é muita gente preocupada com o seu dia de hoje, o seu amanhã imediato, e ele não consegue ver que ele pode estar prejudicando o futuro dos seus filhos, dos seus netos e o dele próprio. Então essa é uma questão que, envolve toda uma questão política e ao mesmo tempo uma questão de consciência na população, que é uma construção e não é uma construção rápida. Eu costumo dizer o seguinte, isso tudo depende de engajamento social. A universidade hoje ela tem que estar num processo de capilarização, de disseminação da informação ativa com a sociedade. As pessoas formam as opiniões em rede social. Alguém posta alguma coisa, pode nem ser tão relevante para o futuro dela, imediato, mas as pessoas assistem aquilo, internalizam aquela ideia e mudam e constroem a sua realidade de vida em cima disso. Então a ciência tem que atacar isso. A gente precisa viralizar a consciência da urgência da questão ambiental, da urgência da questão climática. Se a gente não atingir isso, nós não vamos mudar a consciência da sociedade. E se a gente não mudar a consciência, não vai ter pressão para mudar as políticas públicas. Você vê isso claramente no mundo de hoje, quando os países estão desfazendo pactos, estão rasgando tratados e estão, ao invés de avançar para a definição de políticas públicas ativas, não, pelo contrário, estão voltando a usar energia suja, voltando a aumentar as emissões, e isso não é um problema de um ou outro país, é um problema global. A universidade, os institutos de pesquisa produziram muita informação sobre as questões climáticas e as implicações que decorrem disso para a sociedade. Agora, vai uma distância entre o conhecimento gerado, os fatos científicos e o desenvolvimento de políticas públicas que ataquem o problema e que possam diminuir, mitigar, minorar essas consequências que vão ser consequências econômicas, sociais muito grandes. Frente aos desafios que nós estamos vivenciando no mundo hoje, as políticas públicas elas são muito tímidas. Eu costumo dar o exemplo muito da atuação dentro da gestão de resíduos sólidos.
A gente sabe o quanto que é importante reduzir, o quanto que é importante reciclar, mas a gente tem um conjunto, por exemplo, de trabalhadores e trabalhadoras, que são os catadores e catadoras de materiais recicláveis, que tem pouquíssimas políticas públicas de incentivo, são invisibilizadas e são responsáveis pela maior parte do que é reciclado no país hoje. Então, assim como também as políticas direcionadas à agroecologia ou, né, a organização do que nós estamos aqui discutindo em relação a sistemas agroalimentares mais localizados. Então, de fato, nós temos pesquisas, mas eu acredito que não só faltam políticas públicas de incentivo, mas também falta política pública de ciência e tecnologia que também valorize esse tipo de ciência. De que ciência que eu estou falando? De uma ciência que também seja engajada, que também esteja em diálogo com esses povos, com essas populações, para encontrar soluções que sejam coletivas, porque esse também é o nosso desafio, né? Pensar junto com a sociedade como superar esses desafios. E por que junto com a sociedade? Porque embora as mudanças climáticas, elas com certeza elas tenham impactos e necessitem de ações globais, os impactos e onde a gente vai sentir e a forma de resistir pode ser no local. Então pensar isso, né? Pensar as políticas públicas e pensar a universidade junto e a política de ciência e tecnologia também incentivando esses tipos de projetos que sejam mais engajados, eu acho que realmente falta.